tentar alinhavar um pouco do que vocês dois disseram, porque eu concordo muito e acho que vai muito na direção do que eu penso. Meu pai, desde pequeno, me ensinou duas coisas muito importantes com relação a dinheiro. A primeira, ele sempre disse o seguinte: filho, se um dia você tiver uma empresa sua, não basta pagar o que o mercado paga para determinada função. Você precisa ver se aquela função que o mercado paga por um determinado valor, para aquele momento, naquela região, aquele salário que o mercado paga é suficiente para que a pessoa viva. Porque se ela não conseguir sobreviver com aquele salário, ela vai te entregar muito aquém do que ela pode. E se ela te entregar se ela te entregar tudo o que ela pode, já é difícil de você crescer bem. Se ela entregar muito a menos do que ela pode, você não vai crescer, cara. Então, é um faz de conta. E eu concordo com ele. Eu vejo que muita empresa que ainda consegue ser grande, porque ainda traz pessoas com baixa qualificação. E aí vocês vão me desculpar, talvez eu pareça ser duro no que eu vou dizer agora, mas é o que eu penso sobre a vida real. Pessoas que têm baixa qualificação, que é diferente de pessoas desqualificadas. Eu não estou olhando a persona, o subjetivo. Eu estou pensando na qualificação objetiva, a capacidade que você tem de resolver problemas, né, específicos. Ela continua achando que ela merece ganhar mais. Por quê? Porque o patrão dela ganha mais. São coisas completamente diferentes. Como é que eu mensuro o risco de ser um empreendedor? Então, vamos pegar aqui, só para sair do ramo educacional, e vamos pensar, sei lá, num ramo automotivo. Sem dúvida, ter uma Lamborghini é o sonho de 10 em cada 9 homens, pelo menos. É uma empresa de alta tecnologia, com produto extremamente escasso, com valor super alto, e que algumas medidas administrativas, se tomadas de maneira equivocada, acaba com a empresa. Então, não dá para a gente ficar medindo o quanto trabalhos que dependem de pouca qualificação, de pouco risco, devem ganhar proporcionalmente ao dono de uma empresa dessa, ou das pessoas que são os altos executivos dessa empresa, porque o risco lá é muito maior. E eu entendo o outro lado também, dizer, mas muitas vezes esse cara ele vai e quebra a empresa e para ele não sobra nada. Não, primeiro que não é bem assim. E segundo, quando isso acontece, o não sobra nada é ter acabado com a carreira do cara, que para quem não está na pele dele, mas é o mínimo que o cara merece. Você só tem uma vida, cara. Se você acabar com essa vida, e esse acabar, não estou dizendo morrer, eu estou dizendo em acabar com o seu prestígio, a ponto de você nunca mais estar no mesmo ponto que você teve, e de repente você tem que colocar 20 passos para trás, e você tem que chegar para tua filha e falar assim, sabe o colégio de 15 mil por mês que o papai paga? Não vai rolar mais. Você vai estudar aqui agora na escola do bairro, que eu vou pagar 1.000. Aí sempre vai ter alguém que vai levantar a mão e falar, peraí, pô, mas eu não consigo nem pagar 1.000. Olha a maravilha. Calma, cara. Não dá para desviver. Quando você vive uma coisa num alto padrão, é difícil você desviver. E esse é o risco. E é por isso que a gente tem tanta gente que acaba se suicidando, que acaba entrando em depressão violenta, porque o cara perde aquele nível de status e ele sabe que ele não recupera mais. Vamos ser francos? Quem de nós aqui está no estado da vida hoje que se errar e perder alguma coisa, não consegue recuperar o que tem hoje? Porque e existe também, né? O que é ser rico e o que é ser rico de verdade, né? Sim, graças a Deus a gente está numa condição boa, não né? Não sou nem de mentira, pô. Sim. A gente está numa condição boa. A gente tem casa, tem carro, tem refeições para fazer, come fora, vai viajar todo ano, veste o que quer. A gente tem acesso ao teatro, ao cinema, pode ter todos os streams em casa, a gente está aqui fazendo um programa super legal. Cara, para muita gente isso é pouco, para muita gente isso é o sonho. Sim. Né? Agora, quando eu tô falando de dinheiro de verdade, nós estamos falando de cifras extraordinárias. É uma outra realidade. A gente está falando de gente que entra no submarino e vai pro o Titanic, pô. Exato. O cara que vai dar o cara que põe $1 milhão para dar um rolê de 5 minutos no espaço. Rolou, né? Esses dias, semana passada aí. É uma outra realidade, né? São outras expectativas, são outras situações.
Então, o que eu acho é que quando a gente olha o quanto quem nos emprega ganha e quer tirar um pouco mais porque ele ganha muito, a gente precisa pensar que esse cara começou exatamente como a gente, muitas vezes. Vou dar um exemplo da própria universidade que eu trabalho, na Unip. O fundador da Unip, ele vem de uma família de classe média e constrói um império. A história dele é muito bonita, cara. Cara, faz isso, entendeu? Olhar e falar, pô, mas o cara ganhou muita grana, podia... Faz. E o risco que é? Então, é difícil, sabe, ponderar. Eu acho que quando a gente pega o intangível e a gente consegue aprender com esse intangível, chega no momento que você fala assim, cara, a remuneração que eu tenho ela não é mais suficiente porque eu já conheço, porque eu já vivi, porque eu acho que eu mereço, você vai e empreende. Que essa é a forma de você fazer grana a ponto de atingir as coisas que talvez você sonha em atingir. Atingir questões financeiras sendo empregado de alguém, cara, isso vai ser muito pontual. E na área da saúde, isso vai ser quase impossível. Quando a gente pensa em dinheiro de verdade. Né? Para ter uma vida boa, confortável, digna, conhecer o mundo, ter carro importado, até dá. Agora, estou falando daquele nível de grana absurdo. Sim. Você não vai conseguir fazer isso só com o seu trabalho, pela remuneração da sua hora de trabalho. Sabe o que eu acho, Cris? O profissional da saúde, ele sente muito na pele a relevância que ele tem sobre a sociedade e o retorno que ele tem em relação a isso. Então, eu acho que... Eu não sei se não é moral, mas existe um sentimento por trás do profissional da saúde que fala assim, cara, se não existisse, nada disso aqui ia continuar do jeito que é, entendeu? É isso. Então, obviamente, essa relação risco, mas quando a gente faz um comparativo, o comparativo clássico, o jogador de futebol com o professor, existe essa mágoa no coração da sociedade com relação ao um profissional ser tão importante, fazer parte da construção da sociedade e, obviamente, ele não ter um retorno financeiro proporcional ao que ele tem. Eu super entendo essa questão de riscos, de empreendimento, mas ao mesmo tempo eu consigo entender também, e hoje eu falo para você que hoje eu sou um empreendedor, hoje eu tenho meus riscos, obviamente, muito menores do que a galera do Submarino lá, mas assim, eu também entendo, porque lá na assistência eu falava assim, cara, eu salvo tanta gente, eu trabalhava em sala de emergência, trabalhava em UTI, sabe, pô, esse sentimento também é totalmente compreensível. Né? Essa inversão. É por isso que eu acho que tudo é muito relativo, Cris. Talvez há um desequilíbrio de valorização de acordo com a importância que algumas pessoas têm. E talvez por alguns aspectos gerenciais. Por exemplo, a gente sabe que a fisioterapia é uma profissão jovem. Temos aí 54 anos de regulamentação no Brasil. Pouco se sabe ainda cobrar, pouco se sabe ainda de rentabilizar a nossa atuação. Poucos profissionais conseguem empreender, A gente sabe números, por exemplo, que são preocupantes com relação à abertura e fechamento de consultórios, de clínicas. Pouco se conhece esses aspectos gerenciais para você transformar o que você sabe, o seu conhecimento, em uma forma de renda. Então, o quanto isso frustra os profissionais é que eu acho que é uma das grandes dificuldades que a gente tem. Isso tem melhorado? Muito. Mas eu volto nessa ferida. Eu não desqualifico, não estou falando que você está desqualificando, tá? Não estou mesmo. Mas eu acho que assim, eu ainda fico naquela mágoa da época que era da assistência, sabe? Tipo, porra... Mas é por isso que eu volto a insistir no seguinte, não é o nível o nível de qualificação que você tem, o tipo de problemas que você resolve, isso impacta no seu salário, mas não impacta proporcionalmente. Eu acho que a grande questão aí é a seguinte, quando você olha para a UTI, vamos pensar num cara que está na UTI de um hospital público de grande porte, né? Quantas vidas você não salva por dia ali? Dessas pessoas que estão no hospital público de grande porte naquela UTI, quantos caras têm grana para te pagar o que você merece por ter salvo a vida dele? E aí você começa a fazer a seguinte comparação. Quanto vale uma vida? A vida de um pobre vale a mesma coisa que a vida de um rico? A vida vale, eu não tenho dúvida disso. Né? A pessoa que não tem grana, ela vai ter condições de te pagar o mesmo que um cara rico tem? Não, é diferente. Então, a questão não está na importância do ato de salvar uma vida ou não, mas no quanto você consegue
trazer de grana em retorno do trabalho que você fez para quem você fez. E aí você tá falando, pô, então você vai falar que você não deve trabalhar para quem não tem grana? Também não é isso. Porque, de novo, entra a questão do intangível. Eu duvido que algum profissional da saúde tenha entrado na área da saúde só pelo dinheiro. Se o cara entra pelo dinheiro, o cara nem entra na área da saúde, porque ele sabe que o nosso país, em especial, é um país muito desigual e que a maior parte das pessoas que você vai aprender a ser bom, você vai aprender quando você está fazendo um serviço para alguém que não consegue te pagar aquilo que você merece. Então as maiores escolas são centros públicos, pô. É intangível a parada, entendeu? É nesse ponto que eu quero dizer. Então, eu acho que as pessoas estão super certas de ficarem chateadas, mas o que eu quero mostrar é que a gente do ponto de vista financeiro exclusivamente, para que não me entendam mal, a gente não tem que pensar como o mundo deveria ser. A gente precisa entender como o mundo é, entender essa regra e fazer parte do jogo. Isso significa dizer que em vários momentos eu vou trabalhar sem ganhar nada, porque isso me eleva enquanto ser humano. Em vários momentos eu vou trabalhar muito pouco e ganhar muito, porque eu consegui entender a regra do jogo do que é como conseguir retorno de grana. Vocês disseram uma coisa que eu acho fantástica. Hoje, com a rede... Primeiro, hoje com a rede, todo mundo ali na faixa dos 13 aos 17 acha que pronto, eu vou me despir, vou dançar e vou ficar rico. E amanhã eu tô com o Neymar. Pra mim não seria um bom mercado, né? Me despir, cara. Mas a gente sabe que você tá fazendo uns jobzinhos aí, né? Só no... Aquele meme é muito bom. Pô, não lembra disso não, velho. O cara foi meu professor de faculdade, você fica me expondo assim, ó. Mas só que isso vai dar certo para quantos por cento dos garotos que vão fazer isso? Pouquíssimos. Né? Porque não é o quão bonito você está, o quão bem você dança, o quão ótima é a câmera que está te gravando, o quão legal é a edição. Cara, são tantas variáveis. E você ter um componente grande de sorte também, de um ou outro conteúdo seu viralizar, e a partir daí você conseguir monetizar. Vocês investem tempo e dinheiro nisso aqui que a gente está fazendo agora. Né? Eu não sei o quanto vocês têm tido retorno financeiro ou não, nós não conversamos sobre isso. Mas certamente eu posso garantir, sem falar com vocês de grana. Vocês esperam que isso cresça ainda mais e que isso dê um retorno muito maior do que dá hoje. Não tenho dúvida disso. Como a gente vê várias pessoas que conseguiram fazer isso. Não é? Agora, isso depende de uma série de fatores. E como disse muito bem o Ivens, vocês podem ser os que mais trabalham, fazer o da melhor qualidade, e pode ser que não chegue no nível daqueles que fizeram. Porque tem relação, mas essa relação não é proporcional e direta. Né? Existem alguns componentes. A gente vê profissionais da área da saúde, eu acho interessante que é o mesmo perfil, né? Sempre. Um cabelo diferente, um paletó alinhado, a calça meio que na altura da canela, um sapato caro sem meia, fazendo foto com gente famosa. E esse cara, ele não faz procedimentos tão diferentes daquilo que quem está vendo a gente agora faz. Só que ele conseguiu criar uma marca e um sistema de girar o negócio dele que dá muito dinheiro, enquanto o outro não. Porque não tem a ver a qualidade diretamente, a qualidade do serviço com aquilo que o cara ganha. É que ele gerou uma percepção de valor diferente, e aí tem um pouco a ver com o que você falou no começo da sua fala agora, que é que a gente ganha por aquilo que a gente entrega de valor. E, cara, isso, por exemplo, e aí você deu o exemplo da UTI, é um lugar muito bom para a gente entender essa relação, porque o que acontece é que as pessoas ainda não entenderam o que, por exemplo, a fisioterapia entrega de valor na UTI. E quando eu digo as pessoas, talvez o próprio empregador ainda não entendeu, e mais ainda que é onde vai gerar o verdadeiro valor e a necessidade de remunerar bem esse profissional, que é a sociedade entender. A sociedade não sabe o que um fisioterapeuta na UTI entrega de real valor. Agora as pessoas podem até conhecerem, ouviram falar que existe um fisioterapeuta na UTI, o que até pouco tempo atrás nem era verdade, mas elas ainda não entenderam qual que é o real valor disso. O empregador também talvez não, porque hoje os hospitais querem que tenha um fisioterapeuta na UTI, não é porque garante melhor qualidade de vida, é porque tem alguém para manipular a ventilação mecânica. É uma coisa bem simples ainda, é muito superficial o entendimento desse valor. Tanto que um dos maiores desafios hoje, né, no grupo lá, por exemplo, de gestão de fisio lá que tem, as pessoas tentando entender como a gente explicita esse valor que a gente entrega para todo mundo perceber, e aí sim, isso vira uma bola de neve que vai terminar numa melhor remuneração para os profissionais. Volto ao que eu tinha comentado, é gerencial.
Sim. Né? E é difícil É você saber fazer pegar tudo o que a isso. gente tem e transformar isso em dinheiro, pô. Exato, né?